né? As obras não eram tidas como clássicas. Então, permitam-me explicar o adjetivo. Ancorado no pensamento de uma grande pesquisadora, que é a Marisa Lajolo. Marisa Lajolo explica num livrinho pequenininho, chamado O que é Literatura, da coleção Primeiros Passos, que clássico era aquele que era digno de entrar nas classes, nas salas de aula. Então o cordel, não, a obra popular como um todo, não era vista como uma obra clássica, não era digna de entrar nas classes. Então, para comprovar isso, é só olhar as antologias que desde o começo do século XIX eram publicadas no Brasil. Há um artigo da Regina Zilberman, chamada No Começo a Leitura. Eu deixo para vocês aqui a referência do artigo, em que ela mapeia não apenas as principais antologias que eram usadas em sala de aula, né? Eram usadas inicialmente para ensinar retórica, a falar bem, a escrever bem, né? Então, não apenas ela traz as principais antologias que eram usadas, como traz alguns textos que nele estavam inseridos. Você não vai encontrar nenhum texto popular. Então, o resumo da ópera é que a escola se fechou para o cordel, né? Era uma obra tida como uma obra menor, que trata de assuntos muitas vezes imorais, né? Principalmente traz uma linguagem cheia de equívocos, de erros e tal, né? Tudo isso que nós já discutimos em outros encontros. Bom, então antes de trazer para vocês, gente, algumas sugestões de uso do cordel em sala de aula, eu quero falar de 3 experiências, né, das quais eu participei diretamente, no sentido de que eu fui orientador, participei, né, do exame do trabalho dessas 3 pessoas que eu citarei. Então eu vou trazer para vocês 3 experiências que foram exitosas, quer dizer, tiveram êxito no uso do cordel em sala de aula. A primeira experiência, gente, foi comandada pelo meu amigo e parceiro, né? Ele tem musicado alguns poemas meus. Então, o professor e músico Josué Rocha da Silva, ele desenvolveu uma pesquisação. A pesquisação é aquela que você traz um conjunto, né, de ações metodológicas e aplica e avalia o resultado dessa aplicação. Então não é apenas observar, é participar, né? Por isso que o pesquisador é também um mediador, né? Ele também está envolvido no processo todo. Então ele desenvolveu a pesquisação junto a alunos pertencentes aos níveis 4 e 5 do EJA, da Escola Municipal José de Alencar, né? Essa experiência resultou na sua dissertação de mestrado, chamada Letramento Literário e Literatura de Cordel. Patativa vai à escola, ok? Então eu vou deixar aqui o link para vocês que tiverem interesse de ler toda a dissertação. Pois bem, estou trabalhando com 3 poemas de Patativa do Assaré, que foram Brasil de Cima e Brasil de Baixo, 1, O Boi Zebu e a Formiga, 2, e O Poeta da Roça. O professor desenvolveu sua pesquisação desenvolvendo intervenções de natureza intersemiótica, né? Intersemiótica significa o diálogo entre 2 sistemas semióticos diferentes. Por exemplo, a literatura e o cinema, a literatura e a música. Então, quando você dialoga produtos, né, dessas 2 áreas, de 2 áreas diferentes, né, 2 áreas que são compostas por signos, né, então você tem uma intersemiose aí. Então ele valeu-se de várias técnicas, incluindo a transformação de poemas em cartazes com o uso de colagens, a produção de textos argumentativos, a criação de canções, etc. Então o cordel era o ponto de partida para a produção de obras, né,
pertencentes a outra linguagem sígnica, seja a música, seja a colagem, né, a produção de cartazes. Então, para suscitar os debates, a partir da leitura de poemas Matoa de Patativa, utilizou-se de charge, de outros itens também. Então, ele pegou aquela sequência do Rio do Cosson, né, chamada sequência didática expandida, que cada um tem uma etapa. Então você vai inicialmente motivar o aluno, vai produzir debate. Então há toda uma sequência. Então, para quem quer se aprofundar, de novo, eu deixo aqui o link para vocês lerem na íntegra a dissertação, ok? Então tá lá, ok? A segunda experiência, gente, foi levado a termo pela educadora Carla Alves da Silva, né? Eu participei, como em relação ao Josué, também dela eu participei da banca de defesa da dissertação. Então ela também trabalhou na perspectiva da intersemiose, né? E ela trabalhou com cordéis cujas narrativas eram marcadas pelo fantástico. Então eu citei apenas alguns, mas ela trabalhou com vários cordéis. Então eu citei A Moça que Virou Cachorra, porque foi ao baile funk, do Clevson, A Lenda Macabra do Pescador Encantado, do Evaristo, O Coro do Lobisomem. Ela também usou com a minha adaptação de O Asno de Ouro, não é? Que é do Lúcio Apuleios. Ela utilizou outros cordéis também. Então, o objetivo central da pesquisa foi a formação de leitores críticos, direcionados às práticas sociais e ao conhecimento da cultura popular. A pesquisa resultou em uma dissertação chamada Maravilhoso e Fantástico na Literatura de Cordel, uma proposta de letramento literário. Então, os dados analisados mostraram que a pesquisa contribuiu para o desenvolvimento da leitura do texto literário junto aos alunos do Ensino Fundamental 2. Ok? Essa literatura motivou entre os alunos discussões críticas em torno do combate ao preconceito racial e ao preconceito de gênero, o exercício da sororidade, né, e do enfrentamento às desigualdades sociais. E finalmente, pessoal, a terceira experiência foi levada a termo pelo meu parceiro, né? Já citado, o pedagogo e poeta Francisco Paiva das Neves, né? Então, o Paiva Neves, ele, quando ainda estava cursando a graduação, né? Ele organizou, gente, o trenzinho, né? O trenzinho da cultura nordestina, com crianças bem pequenas, né? Então, foi elaborada a partir da retomada de uma brincadeira muito comum na infância, a do trenzinho formado por um longo cordão, cujas pontas se ligam por um nó. As criancinhas dentro dessa corda amarrada, desse cordão amarrado, iam formando um trenzinho e passeando por um percurso pré-determinado. E o poeta então teve a ideia de criar estações com parada obrigatória. Em cada local havia colagens, né, de elementos ligados à cultura nordestina. E ele aproveitava para ler também um fragmento de um cordel, né? Então eram cartazes de objetos que remetiam ao sertão. E o poeta ia explicando esses elementos e aqui e acolá trazendo algum versinho. Um trabalho também muito encantador usando a literatura de cordel, né, e os elementos da cultura. Eu deixei aqui algumas fotos para vocês. E aí sim, pessoal, chegamos nessa parte mais central do texto. Tudo aqui foi um preparativo para chegarmos aqui, em que eu trarei para vocês algumas sugestões e técnicas do uso do cordel. E para tanto, pessoal, eu me apoiarei numa obra publicada em 2012 por Ana Cristina Marinha Lúcio e Helder Pinheiro, professor Helder Pinheiro, chamado Cordel no Cotidiano Escolar.
No último, ele faz dos capítulos, os primeiros capítulos, né? Toda uma discussão sobre o cordel, as potencialidades do cordel. E eles chegam no último capítulo e vão trazer técnicas, ok? Acho muito interessante a maneira como eles abrem esse capítulo, dizendo que antes de qualquer coisa a escola precisa refletir sobre a sua relação com a cultura popular, né? Não é apenas trazer a cultura popular, é abrir-se para ela, né? Então, esse histórico de preconceito para com a cultura popular deve ser imediatamente quebrada para que qualquer iniciativa possa vir a dar frutos, né? Há toda uma reflexão sobre isso que eles abrem o capítulo. Salvo engano, gente, é um dos textos que estão no hall de textos selecionados, né, lá no Siga para vocês. Então, para poder melhor discutir essas técnicas, eu as dividi em 5 grupos. O primeiro grupo, técnicas centradas na leitura, vocabulário e estilo do cordel. Depois vou falar sobre técnicas relacionadas às especificidades do gênero cordel e de sua circulação. Terceiro grupo, técnicas relacionadas aos conteúdos trabalhados no cordel, os assuntos, os temas. O quarto grupo, técnicas relacionadas com diálogos intersemióticos. E finalmente, técnicas que não se enquadram em nenhuma dessas 4 categorias. Então vamos lá, direto e reto, para as técnicas centradas na leitura, vocabulário e estilo do cordel. Então, muito interessante que eles começam o texto dizendo que trabalhar com o cordel não necessariamente precisa ser algo, uma parafernália, algo muito grande. Simplesmente ler o cordel em sala de aula já é uma técnica muito boa, né? Então, essa leitura, ela tem várias formas de se estabelecer, mas uma delas, muito importante, é a leitura oral. Então, é muito interessante que o professor consiga motivar os alunos, trabalhando, né, a entonação. Então, hoje você tem acesso no YouTube, gente, a pessoas que declamam o cordel muito bem. Então, você que é professor, educador, pode, antes de qualquer coisa, acompanhar essas declamações para ver como eles trabalham a linguagem, fazem as vozes das personagens, né? O ritmo, tudo isso. Então, ler o cordel, né, com esse colorido por parte do professor já é uma coisa muito interessante, né? E junto com essa leitura, ou a partir dessa leitura, gerar os debates, né? Aliás, é bom mesmo que antes da leitura haja uma preparação do terreno, né? Então você conhecer o horizonte de expectativas dos leitores, né? Do que gostam, quais são os seus interesses, né? Tudo isso é importante para você selecionar uma obra que se encaixe. Uma análise de contexto para ver também se é uma escola em que há a questão do bullying, você pode trazer um cordel que traga essa discussão diretamente ou indiretamente, não é? Olha, a obra do Patinho Feio, por exemplo, não é? É uma obra que pode você discutir a questão do bullying, ok? Então, essas questões, né, devem estar sempre presentes para o profissional de ensino. A partir daí ele poderá, a partir de uma história que, de um modo ou de outro, possa tocar seus leitores. Então, fazer uma análise do contexto para poder selecionar a obra, não é? Fazer esse trabalho de entonação vocal, treine em casa, para cativar os alunos, para emocionar. Depois você passa para os alunos também lerem, né? Cada aluno participando da leitura, ok? Então não é com o objetivo de produzir grandes oradores, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é degustar mesmo a obra literária. Bom, Eles colocam também que uma técnica associada à da leitura pode ser a do estudo do vocabulário.
levando os alunos a perceber a graciosidade da linguagem cordelística, ok? Então agora vamos para o segundo grupo de técnicas. O primeiro aí estava relacionado à leitura, o trabalho de leitura do cordel, né? E o estudo do vocabulário, coisas ligadas aí à linguagem mesmo. Segundo grupo de técnicas, elas estão relativas à especificidade do gênero e sua circulação. Nesse momento, pessoal, nessa técnica, o professor vai trazer informações sobre elementos ligados tanto à criação do cordel, a maneira como ele circulava, né? A maneira como era produzido, a questão das capas, a xilogravura, todos esses elementos aí são informações que você vai trazer. A leitura do cordel continua sendo válida, continua sendo feita, mas aí a partir daí você vai discutir outras questões ligadas ao produto cordel, né? Vai examinar a capa, vai falar do tipo de papel, o tamanhozinho do folheto, trazer um pouco da história, contar coisas ligadas, né, a esses elementos que dão a especificidade do gênero, né? Tamanho, formato, a capa, a maneira como eram vendidos, tudo isso, ok? As formas de ilustração, a maneira como o cordel circulava. Inicialmente os próprios poetas vendiam seu cordel, depois o João Martins de Ataíde vai criar essa teia, né, de revendedores, e aí o cordel alcança lugares os mais distantes possíveis, né? Outra coisa que você pode discutir em relação ao cordel tem a ver com os folheteiros, que é uma atividade hoje infelizmente em declínio, que eram pessoas, muitas vezes eles eram apenas vendedores de cordel, não escreviam. Outros tanto escreviam como também vendiam, né? Então você pode falar sobre os folheteiros, né? Sobre a maneira como eles trabalhavam, aquela história da mala da cobra. Tudo isso, gente, pode gerar debates, discussões, e são maneiras também importantes de trazer um pouco da história, né, de um produto cultural muito importante do Nordeste. Você pode trazer xilogravuras, né, capas de xilogravura, outros modelos de capa, tudo isso pode se discutir. O terceiro conjunto de técnicas, elas estão relacionadas propriamente ao conteúdo. Você vai discutir os assuntos. Esses assuntos vão gerar rodas de debates, né? Discussões. De repente você pode até criar dois grupos em que um vai depender uma tese e outro vai depender outro, e pode gerar aí uma espécie de peleja. Então vai depender das possibilidades. Então, como sabemos, não há limite temático para o cordel, né? Qualquer assunto pode ser alvo, né, de discussão, do esterco do boi até a bomba atômica, passando por física quântica, né? As reflexões filosóficas, tudo pode ser discutido pelo cordel. Inclusive, Arievaldo Viana nos diz: o cordel contém ciência, matemática, astrologia, noções de física, gramática, de história e geografia. Em linguagem popular, o cordel pode narrar tudo isso em poesia, né? Então, dada a amplitude temática do cordel, Ana Cristina Marinho e Helder Pinheiro explicam que os debates a partir da literatura de cordel devem ser uma atividade imprescindível. Esses debates, logicamente, podem ganhar as mais variadas configurações e direcionamentos, né? Então eles dizem, palavras dele: tanto é possível discutir determinados assuntos a partir de um folheto, quanto compará-los com outros. Por exemplo, em Viagem de Sanssaruê, de Manuel Camilo dos Santos, pode-se discutir esse lugar ideal que o poeta nos apresenta. Você pode trazer, por exemplo, Pazárgada de Manuel Bandeira e Viagem de Sanssaruê, colocar as duas obras para fazer um diálogo, né?
É importante, claro, que o professor esteja bem preparado, tanto para mediar os debates, quanto para trazer informações adicionais, né, às discussões que são feitas pelos alunos, né, discutido pelos autores das obras e pelos alunos nas suas conversas. Com isso, o professor poderá ir fazendo perguntas que suscitem os debates, né, e também evitando que algum aluno fique fora, não é? Então, aquele mais caladinho, você... Fulano, o que é que você acha sobre isso? E você, Cicrano, né? Então, os temas podem gerar, né, suscitar discussões as mais variadas. Técnicas relacionadas com diálogos intersemióticos, né? Já dei o exemplo lá, tanto do Josué como da Carla, né, que eles exploraram esse universo. Então não é demais lembrar que o cordel já deu origem a canções, por exemplo, Pavão Misterioso do Ednardo, né? Foi tema da novela Saramandaia, nasceu do romance do Pavão Misterioso, né? A novela lá, né? Esqueci o nome da novela, a telenovela lá, né? Da Rede Globo, Cordel Encantado, né? Também visita esse universo dos cordéis e tantas outras obras. Ojuara, o homem que enfrentou o diabo, né? Que é um romance, também está relacionado com o cordel. A peça do Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, que depois virou filme, nasce de cordéis, e assim vai, né? Então o cordel já gerou várias adaptações para artes, né, distintas. E também o cordel visitou essas artes para produzir obras, né? Quantos cordéis não nasceram de filmes, de obras literárias, de músicas, né? Você pode colocar o cordel lá do Eduardo e Mônica, transformar aquilo num cordel, ok? E por aí vai, né? Então, entre as ideias que Ana Cristina Marinho e o Éder Pinheiro trazem, eles dizem: os cordéis podem ser cantados. Eis um fato que talvez seja instrumento de vivências agradáveis em sala de aula. Então, vocês lembram que tem músicas, né, que foram construídas a partir da estrutura, né? Eu já citei algumas, né? Os números, né? Lampião falou, outras que eu citei na nossa disciplina, na aula anterior mesmo eu trouxe algumas músicas, né? Tem mais Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, não é? Que é feita em décimas, ok? Então vocês podem pegar essas músicas e transformar, utilizá-las para ser o suporte de novas letras, não é? Você vai escrever o cordel e substitui. É possível fazer isso, ok? Bom, outra atividade também é você pegar o cordel e dali nascerem dali ilustrações, né? Você pode pegar a história e transformar em história, a narrativa do cordel e transformar em histórias em quadrinhos. Tudo isso é possível fazer, ok? E pode partir também de pequenos filminhos e dali produzir cordel. Então há várias possibilidades aí utilizando essa relação do cordel com outros sistemas semióticos. Eu trouxe aqui, gente, uma foto de uma coisa que foi muito comovente, uma visita que eu fiz com o Paiva Neves há muitos anos, né? Nós fomos a uma escola chamada Alvorada, que fica aqui no bairro da Sapiranga, né? Aqui em Fortaleza. Várias atividades intersemióticas os alunos promoveram a partir dos cordéis meu e do Paiva. Eles leram os nossos cordéis, então nos receberam. Foi uma manhã em que eles fizeram declamações. Crianças pequenas, gente, estamos falando de criancinhas, algumas que nem sabem ler direito ainda, né? Então eles produziram um mural, descrevendo o que era um cordel, falando de mim, falando do Paiva. Transformaram algumas histórias em maquetes, por exemplo, os Três Porquinhos.
Fizeram as 3 casinhas, a de palha, a de madeira, a de tijolo. Fizeram declamações, fizeram músicas nas nossas histórias. Foi uma manhã de festa, assim. Saímos dali totalmente encantados e motivados a continuar trabalhando, né? Então eu deixei algumas fotos aqui de como eles fizeram esse trabalho, transformação de cartazes, né, a partir das histórias. E aí, pessoal, além desses grupos de técnicas, existem outros, vai depender muito da criatividade. Uma delas são jogos dramáticos. Quando eu falo jogo dramático, eu não estou falando necessariamente de teatro, né? Eu estou falando de ler o cordel, por exemplo, uma leitura dramatizada. Você separa, o personagem vai ser o narrador, você vai ser fulano de tal, você vai ser cicrano. Então, esses personagens vão lendo o cordel de maneira teatralizada, não é? Você pode, se quiser, claro, construir um roteiro a partir do cordel para ficar melhor dividido nessa essa distribuição de quem vai ler a parte tal, né? Aqui eu trouxe inclusive uma foto de os alunos da escola Antônio Vital do Rego, em Queimadas, na Paraíba, que eles estão lendo lá um cordel, cada um lendo um pedaço diferente, né? Então, longe de estarem propondo a criação de grandes e bem